Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos para mais um episódio do nosso podcast da Fiantec, aqui nos estúdios da Jovem Pan. E hoje nós temos a honra e a alegria de trazer aqui, de receber aqui o meu amigo, que é amigo pessoal, o Roger Martim. O Roger, ele é empresário e também advogado especialista em imigração. Roger, seja bem-vindo. Muito obrigado pela tua presença. Oi, Fernando. Obrigado, por estar aqui, pelo convite. Olá, espectadores, pessoal que assiste aí o podcast, Fiantec, do Fernando aqui. É sensacional poder estar aqui com você e conversar sobre esse assunto que está em alta hoje, né? Muito em alta, né? Muito em alta. Bom, o Roger, a gente é amigo já há alguns anos, né, Roger? Acho que acredita que há uns 10 anos, né? Por aí. A gente se conheceu ali nos corredores ali do Atrium, né? Onde a gente tinha o escritório. Você ainda tem o escritório lá. E hoje somos vizinhos também, né? Continuamos ali no mesmo ecossistema ali, né? Mesmo ecossistema. De moradia, residência, trabalho, né? Você saiu um tempo, voltou, Vinho. tá por ali, vinho. É isso aí. Roger, nos conte um pouco sobre você, sua formação, se você é casado, se você tem filhos, o que você faz aí, se você tem algum hobby, se tem algum livro aí que você gostaria de recomendar, enfim, fique à vontade. Legal. Bom, Fernando já me conhece, sabe, né? Mas sou casado, pai de 2 filhos, do André e da Júlia. O André também já é casado, é advogado também, empresarial. A gente trabalha junto lá no escritório, eu cuido da parte de serviço de imigração. E o André, a assessoria empresarial. Pai da Júlia, estudante de medicina, está no 4º ano de medicina. E minha esposa, Andréa Marrano, também trabalha relacionado, né? Um pouco a imigração, viagens. Ela é agente de viagem. Estou aí nesse circuito do direito, né? Comecei trabalhando no escritório do meu pai. Se eu falar aqui a idade que eu comecei a trabalhar, né? Daqui a pouco o Ministério do Trabalho vai lá prender meu pai. Mas eu comecei a trabalhar com 8 anos de idade no escritório do meu pai, né? Meu pai me levava lá, era office boy do escritório. Então tem o direito. Depois comecei a trabalhar no turismo em 95. Eu me formei em direito no Sesumar. E ao mesmo tempo estava fazendo direito e trabalhando no turismo, companhia aérea. Então isso eu fui conciliando, né? O conhecimento jurídico e com as demandas do turismo, das viagens. Então, hoje lá no escritório a gente trabalha advocacia de turismo para empresas do turismo a nível nacional, empresas grandes, empresas pequenas. E a minha especialidade, que é a imigração aí há 25 anos, com a Resolve Vistos, né? A empresa que faz assessoria de vistos. E também a parte jurídica, imigração, projetos de imigração, morar para fora, vir para o Brasil. Estamos iniciando agora também o trabalho de receber os estrangeiros aqui no Brasil, legalização, nacionalidade, todos serviços Legal. especiais. E você tem algum hobby, tem alguma coisa, tem algum livro que você gostaria de recomendar aí para o jovem empreendedor que está nos assistindo? Olha, questão de livro, Fernando, eu não sou um cara assim de muita leitura, pegar um livro assim, ler ele completo. Já li várias partes assim, mas de verdade, nós somos cristãos, né? E eu gosto muito, provérbios, né? Todo mundo usa tudo, mas o livro de Eclesiastes na Bíblia tem muito ensinamento. E se procurar alguns teólogos e mesmo outras pessoas que utilizam a base do livro de Eclesiastes na Bíblia para ensinar ensinamentos empresariais, é sensacional. Legal, legal. Ô Roger, bom, nós sabemos aí que o mundo está passando por um momento meio conturbado, essa coisa aí de entrar nos Estados Unidos ficou mais difícil, ficou mais fácil, tá igual, enfim, como que tá isso daí? Quais são as dificuldades ou quais são as diferenças que tem hoje para, por exemplo, há 2 anos atrás? Fernando, essa é uma pergunta, né? Várias pessoas todos os dias estão em contato, querendo saber. Agora mesmo teve uma corrida enorme para o pessoal querendo acelerar a solicitação, renovação, para não pagar a nova taxa de integridade, né? A Integrity Fee, que vai começar a cobrar em outubro a taxa de $250 adicional para a emissão do visto, né? Mas já faz desde o meio do ano passado que o governo americano, então assim, não é o Trump em si, mas o governo americano, o Congresso, todos os órgãos
começaram a prestar mais atenção nas questões de imigração. E o que aconteceu? Hoje está mais exigente o procedimento, criterioso, rígido, mas, Fernando, e você falou, de uns 2 anos atrás. Sim, em relação a 2 anos atrás, vamos falar assim, o visto ficou bem mais difícil. Mas eu trabalho com vistos, com especialidade em visto, empresas que trabalham só com visto há 25 bem anos. Mais difícil em que sentido? Assim, ele está mais rigoroso para conceder para as pessoas? Está exigindo mais informações? Eu vi agora recentemente que parece que a embaixada, o consulado, enfim, eu não sei como que é, eles vão começar a olhar as redes sociais, né? Das pessoas. Das redes sociais, para você ver, né? Como nós somos especialistas em vistos, nós não somos um preenchedor de formulário. Depois da pandemia, durante a pandemia, muita gente ficou em casa, ela mesma foi solicitar o visto, pediu lá, preencheu, e daí falou, vou montar um negócio online de assessoria de visto. Mas são meros preenchedores de formulários, eles não entendem o que está acontecendo no cenário político e migratório do mundo. Essa visão, é difícil uma pessoa, só porque ela aprendeu a preencher um formulário, ela querer falar que ela faz uma assessoria de visto. Sim. Eu trabalhei vários anos levando pessoas para trabalhar na Austrália, fazendo seleção de mão de obra, né? Prestava serviço para empresas australianas que contratavam aqui no Brasil. Então, é um cenário total. Então, hoje, o que está mais difícil no visto? O procedimento é o mesmo, as informações são as mesmas, mas a análise da informação. Como eles estão olhando as informações. Durante uns 15 anos, as informações eram tipo assim, olhadas assim, legal, olhava por cima, entendeu? Era uma análise rasa. Hoje está mais profundo. A gente sempre orientou nossos clientes a deixarem as redes sociais abertas. Por quê? Ela é um validador do seu lifestyle, do seu estilo de vida, da sua profissão. Não é que ela vai aprovar o seu visto. E porque você, eu não tenho rede social, não uso, vai ser negado. Não, mas você vai deixar de ter uma pontuação. E agora entrou no cenário político mesmo. Eles querem analisar a rede social para ver o comportamento ideológico dos solicitantes dos vistos das pessoas que vão para morar, imigrar, ficar mais tempo, estudar. Porque eles não querem, na cultura deles, pessoas com ideologias que são contrárias à ideologia americana. Eu concordo. Eu particularmente, uma opinião particular minha, eu concordo. Acho que é isso mesmo, né? Sim. Você recebe quem você acha que é conveniente no teu país, né? Então... exatamente. E aí, a visão... Tem uma situação muito difícil das pessoas entenderem, né? Que, por exemplo, eu falo assim, o imigrante ilegal é um criminoso. É um criminoso. Sim. Cadeia. Ele tem que responder criminalmente. Aí você fala, não, mas... Coitadinho, né? E assim, eu não tô analisando as pessoas, tá? A conduta dessas pessoas. Sim. Então, pensa que você mora numa casa, e aí você sai, e a hora que você volta, alguém armou uma barraca lá no quintal da sua casa. Seu Fernando, não, tudo bem? Não, se quiser eu corto sua grama, eu presto serviço pro senhor. Se o senhor não quiser cortar a grama, eu corto pro senhor, fica tranquilo, eu só vou usar o banheiro quando o senhor não estiver em casa. O que você vai fazer? Vai chamar a polícia? Vai prender, vai tirar, por quê? É uma invasão no seu território. Sim. Aquele território é seu. Então, o território é americano e ele fala quem pode entrar, quem não pode entrar. E quem entra ilegal é um criminoso. Então, essa visão, né, de tudo, e ficou esquecida, a lei da imigração, que sempre existiu, deixou de ser cumprida, deixou de ser exigida. Então, como eu trabalho há 25 anos com visto, há 30 anos no turismo, eu conheci o procedimento do visto quando era tão exigente, tão rígido, tão criterioso, tão difícil como está agora. Então eu falo assim, em relação a ontem, está mais difícil o visto americano. Mas em relação a anteontem, está igual, que é o MAGA, né? É o Make America Great Again. Sim. Eles estão cumprindo de volta os fundamentos da lei de imigração. Não houve mudanças na lei de imigração, só está sendo cumprida, que deixou de ser cumprida nos últimos governos. Roger, e para o empreendedor? Quais são as possibilidades, por exemplo, de uma pessoa que quer investir nos Estados Unidos? Porque quando se fala em visto, a gente já pensa nos Estados Unidos, né? Sim. É o principal país aí que as pessoas pensam em ir. Para o empreendedor, as facilidades, existem facilidades ou não? Existem dificuldades? Mudou alguma coisa? Para quem quer abrir um escritório, abrir uma
uma representação, uma empresa, enfim, iniciar um negócio? Existem alguns caminhos, né, para o empreendimento de investimento, né, como empreendedor. Existe a possibilidade do visto L1, né, que é para trabalho em uma subsidiária. Você monta uma subsidiária da sua empresa lá nos Estados Unidos, como se fosse uma filial, né? Não existe uma filial internacional, mas é uma subsidiária, uma empresa subsidiária. E aí você tem uma transferência de pessoal daqui para lá. E aí existe esse projeto, né, que é feito. Ele não demanda tanto investimento quanto um EB5, um EB5, que ele tem um mínimo de investimento aí, hoje na faixa de $1 milhão para você investir. E você tem o requisito de cumprir determinadas condições em um determinado prazo para que o seu green card seja validado, né? E o objetivo deles nesse investimento é gerar emprego. Então, tem investimentos menores em áreas de alto desemprego e investimentos maiores em áreas mais livres, melhores. Mas é um projeto que muitas pessoas fazem de investimento. Também é a oportunidade de investir em empreendimentos imobiliários, né? Que esses empreendimentos imobiliários são fundos. Normalmente, o último que a gente assessorou tinha 97 participantes e construiu um centro logístico na área de Detroit. Que legal, que legal. Quer dizer, você não precisa necessariamente estar lá ou ter uma empresa lá. Basta você investir num fundo imobiliário. E o fato de você estar investindo no país, a pessoa tem que ter visto para investir no país ou não? Ela pode investir nos Estados Unidos e pegar o visto depois? A partir desse momento do projeto de investimento sendo aprovado, dando certo, não ao final, a avaliação se o projeto gerou lá na frente, inicial, ele já vai ter um green card provisório para ele morar durante esse tempo lá nos Estados Unidos, durante esses 2 anos, que é de análise de se cumprir os requisitos. E ele tem que morar lá ou não? Tem que morar lá. Quando a pessoa tem um green card, Fernando, ele não pode se ausentar dos Estados Unidos por mais de 6 meses durante 12 meses, durante 1 ano. Senão ele perde o green card. Porque o objetivo do green card você falou pra mim, né, Estados Unidos, você falou pra mim que quer morar aqui, quer investir. Nessa questão do investimento, ele está diretamente ligado a morar. No fundo imobiliário não precisa do green card, né? Por exemplo, para quem vai investir num fundo imobiliário, ele tem que estar lá ou não? Que, na realidade, o objetivo de investir nesse fundo imobiliário é gerar o EB5, o visto. Então, as pessoas... Lógico, você pode investir no fundo imobiliário igual numa aplicação de bolsa, de mercado, né? Wall Street, lá investe. Aí isso não vai gerar o visto, nem o visto, nem o green card. Então você tem o visto B1, B2, viagem, turismo, negócio, e você faz investimento nos Estados Unidos, né? Você sabe bem como funciona isso aí, né? É mega investidor. Aliás, o Roger, eu, minha família, enfim, tudo foi ele que organizou, né? A empresa dele que organizou, ele que faz as renovações, inclusive o ano que vem, né? Tem que renovar dos meus filhos, da minha esposa. Sim. Ele já me passou as informações ali, a gente sempre conversando. A gente conversou agora. Esses dias teve uma corrida muito grande, né? Que as pessoas quiseram evitar a taxa de $250. E não só isso. As mudanças de junho para cá, desde o ano passado, já começou a ficar mais rígido, mais exigente. Quando o Trump assumiu, ele determinou cumprimento rígido das leis de imigração. Sim. E isso gerou critérios de entrevista, mudanças, comportamento. E em junho agora, houve alteração no procedimento de agendamento. Existe um formulário para ser preenchido. E esse formulário tem que estar finalizado, senão você não consegue fazer o agendamento. Agora, em 25 de julho, houve alterações na questão da entrevista, né? Menores, por exemplo, menores de 14 anos, a gente fazia pelo nosso escritório lá de São Paulo, de qualquer consulado. A gente tem escritório em Porto Alegre, São Paulo, Brasília, Rio. Recife, a gente desativou temporariamente, mas a gente tinha escritório lá também. Então... o nosso pessoal fazia o procedimento pelos pais lá no consulado. Então, não precisava de entrevista para o menor de 14 anos. Sim. E aí agora, 25 de julho, eles disseram que, inclusive, as renovações teriam entrevista. Aí foi uma corrida de querer o pessoal fazer renovação antes agora. Aí ontem o consulado divulgou, não, a renovação não vai ter entrevista, mas tem que ter feito o visto
quando era maior de 18 anos. Sim. Aí, isso anteontem, desculpa. No final de semana eles divulgaram. Aí, ontem, o consulado de Porto Alegre, por exemplo, falou que dia 2 de setembro muda a regra, mas dia 27 de setembro, no caso, né, sim. amanhã, eles já não vão aceitar mais pela regra antiga, porque eles precisam se adequar até 2 de setembro. Então a gente está sendo surpreendido todos os dias com mudanças, e as pessoas, né, sempre procurando a gente, quem tem o nosso serviço, a gente consegue organizar, reorganizar, né? Vocês estão atualizados, né? Vocês estão atualizados em Exatamente. Então, evita, porque eu acho que é uma coisa que não vale a pena o risco. Vale a pena o risco. Exatamente, Fernando. Ó, vale, porque não é só a taxa, você tem que viajar para lá, são 2 dias envolvidos com isso. E sem contar o nervosismo que dá, né? Você saber que você tem uma assessoria por trás, você sabe que seu formulário está preenchido corretamente, que está tudo certo. Então, te dá um certo conforto, uma segurança. E aí, alinhado com o que eles querem saber de você. Sim. Alinhado com o que eles querem. A resposta certa para a pergunta que eles fazem. Exatamente, ó, presta muita atenção. Eles têm critérios para analisar e eles precisam entender por que você vai voltar para o Brasil. E o porquê você vai voltar para o Brasil só tem um motivo que te conduz à aprovação. É o que você faz da vida aqui no Brasil. E se isso te proporciona uma vida aqui melhor do que trabalhar num McDonald's lá. Então, o que acontece? O preenchimento do formulário por um especialista, por quem entende, é essencial para demonstrar isso. Não é só digitar, não é só colocar dados. Precisa entender o perfil e o que vai escrever. Então, isso tem levado a muitas negativas. E como você falou, a pessoa investe as taxas, a viagem. Quem é de São Paulo, Rio, Brasília... São 2 dias. Quem é de lá, tudo, mas a maioria das pessoas do Brasil que pedem visto não são dessas cidades do consulado. E o valor da nossa assessoria, né, o custo da nossa assessoria, tá na faixa de R$500. Nossa. Então, assim, a pessoa vai gastar R$2.500. 10 anos. R$2.500 para solicitar o visto. E ele economiza 20% desse investimento. Economiza, entre aspas. E aumenta o risco da negativa dele. Corre o risco da negativa. Tem trabalhos necessários. Tem pessoas que vão fazer renovação que não precisa de entrevista, que a gente poderia fazer, e que ela vai lá para São Paulo e gasta muito mais do que os nossos R$500. E assim, Fernando, se uma pessoa precisa economizar R$500 para ir falando que quer ter um visto para os Estados Unidos e precisa economizar R$500, o perfil dele já se tornou difícil para aprovação. Ele já não tem condições de ir para os Estados Unidos. Ele precisa de um serviço mais elaborado nosso, que é um pouco maior o valor. Porque se ele não consegue pagar R$500 numa assessoria profissional, especialista, aí ficou... Agora, olha só, aí tem pessoas que comparam o nosso serviço com um serviço de um preenchedor de formulário. Sim. Que é R$100 de diferença, menos, R$200. Aí ficou pior ainda, ele não tem R$100 para pagar um melhor serviço. Então, Fernando, esse é um desafio empresarial, inclusive, né? É o nosso desafio empresarial de como, né, oferecer toda essa nossa experiência, conhecimento, a expertise de apresentar o seu pedido para o consulado para ter o visto aprovado, né? Sim. Então... Uma pergunta, uma última pergunta rápida. Eu assisti um outro podcast que você participou e você falou uma coisa interessante que me chamou bastante atenção. Você fez a pergunta para o entrevistador. Você falou assim, você sabe por que os Estados Unidos ele é tão rigoroso no visto de entrada? Porque aí eu lembro que a pessoa respondeu, porque ele quer controlar a entrada. Você falou, não. Quer controlar... quer controlar a saída. Quer controlar a saída. O objetivo, eu nunca pensei nisso. O objetivo do visto de qualquer país, cenário mundial, né? A gente estuda cenário mundial, imigratório, política migratória em todos os lugares. Isso. E todo lugar que exige o visto, ele quer saber a hora que você vai embora, por que você vai embora, entendeu? Pra daí ele te deixar entrar. Porque esse é o controle. Porque, lógico, se for um processo de imigração, de investimento, tudo, beleza, é uma coisa. Agora, o objetivo é controlar a saída. E para controlar a saída, eles precisam acreditar, entender, não é só acreditar, né? Entender
o que te traz de volta para o Brasil ou para o seu local de origem. Então, nós somos especialistas em apresentar um perfil que eles entendam que você vai voltar para o Brasil, então por isso você pode ter o visto aprovado. E por isso a nossa média de aprovação, mesmo com toda essa rigidez, continua na faixa de 96% de aprovação dos vistos. Que legal, que legal. Muito legal mesmo. Bom, lá em casa, eu tô sempre junto com você ali, tanto o meu visto como o visto... O meu visto renovou ano passado, né? Ano passado... Foi recente, Foi recente. E agora só daqui 10 anos, né? E o ano que vem eu tenho que renovar da minha família, né? Da minha esposa e dos meus filhos. Já estamos conversando sobre isso, enfim. E muito legal mesmo. Roger, eu agradeço muito a tua presença aqui. Eu fiquei honrado, eu fiz o convite para você e você aceitou na hora. Opa. E fiquei muito feliz mesmo, viu? Porque é um assunto interessante, é um assunto do momento. E eu fiquei muito, muito feliz. Então, muito obrigado pela tua presença. Que isso, obrigado você, Fernando, pelo prazer e oportunidade de estar aqui, né, de conversar. Não só o que a gente conversa entre nós, mas poder compartilhar, contribuir de tudo isso. E o assunto é muito extenso, nós podemos poder falar do cenário mundial de política migratória, que tá, não só os Estados Unidos, todo lugar está ficando exigente, e como o brasileiro tem sido visto, é muito importante. Então, em outras oportunidades, a gente pode falar sobre isso. É verdade. Principalmente agora, né? Nossa. Mas é isso aí. Bom, pessoal, muito obrigado pela presença de todos e até o próximo episódio do nosso podcast da Fiantec aqui nos estúdios da Jovem Pan.